Bem, meus queridos amigos e irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais uma entrevista no nosso canal, que acontece todo sábado. Já caiu na graça dos amigos, já todo mundo sabe que no nosso canal tem uma entrevista semanalmente com a personalidade, um divulgador, um escritor, um orador, um trabalhador do movimento espírita. E na noite de hoje eu estou muito feliz, porque temos aqui o querido amigo Jader dos Reis Sampaio, que é pesquisador espírita da Liga dos Historiadores e Pesquisadores do Espiritismo, também é psicólogo, escritor e outras coisas mais que saberemos aqui na noite de hoje. Então, com muita alegria, eu peço licença a Jader, vou fazer uma prece de início da nossa conversa. Então, agradecemos a Jesus a oportunidade, na noite de hoje, de conversarmos sobre tanta coisa importante, grave, sensível do nosso movimento espírita, sobre a pesquisa, a obra de Kardec, a atividade espírita no Brasil, os grandes vultos, e agradecer a Jesus pela oportunidade de termos um amigo com a vivência, com a experiência de toda uma trajetória e que vai aqui, com o coração aberto, falar o que pensa e o que sente sobre essa nossa amada doutrina espírita. Então, agradecidos a Deus e pedindo permissão a Jesus, iniciamos a nossa entrevista da noite de hoje. Jader, meu amigo, você aí nas Alterosas, nas Minas Gerais, tudo bom? Jader, como vai você? Tudo bom, Bruno. Muito obrigado pela acolhida, viu? Meu amigo, você é um ilustre torcedor do Mequinha aí de Minas Gerais, é isso? Com muito amor. Com muito amor, tá bom. Eu já estou vendo que é um aficionado mesmo. Há muitos anos. Isso fez parte da minha educação. Torcer para um time que não é tão glorioso, tão vitorioso, mas que é muito familiar. É muito simpático também o Mequinha, não é? Sim, sim, com certeza. Jader, agora vamos tratar do que verdadeiramente importa, né? Meu amigo, todos que vêm aqui no início da conversa, né, eu peço para fazer um voo rasante, né, trazer a sua trajetória, da tua história no movimento espírita brasileiro, pode ser? Claro, com prazer. Então, eu acho que, para começar, eu tenho que confessar que eu fugi da evangelização infantil. Tá? Meu pai era espírita, sempre foi um espírita muito dedicado ao espiritismo aqui em Minas Gerais, tá? E me levou na União Espírita Mineira. E eu devo ter frequentado assim alguns meses, mas era no domingo pela manhã, e aí minha mãe falou que se eu não quisesse ir, que eu não iria, e aí eu fugi da evangelização. Mas como a gente foge da evangelização, mas não foge do compromisso, né? Quando eu tinha em torno de 13 anos, mais ou menos, um amigo me chamou para ir a um centro espírita. E eu aceitei o convite. Uma semana antes do convite, eu fiquei meio doente. Eu tive algumas pneumonias na infância, na juventude, e fiquei de cama. Naquela época, a gente ficava doente e ia para a cama, sabe? Fazia parte do tratamento. E aí eu resolvi pegar um livro para ler, e eu li o livro Nosso Lar. Esse foi o primeiro livro espírita que eu li capa a capa. E quando eu cheguei no Célia Xavier, que é o centro que eu frequento até hoje, com 13 anos, a expositora do dia estava falando sobre a vida no mundo espiritual. Então, nesse primeiro dia, ela não sabia que eu era novato, pediu que eu parasse de falar, né, durante a exposição, que era aquela exposição dialogada. E na casa de Célia eu fui me ligando às atividades. Então, participei da campanha do Quilo, participava
da biblioteca que a gente tinha na casa, e um dos desafios é que a gente lesse os livros que a gente ia indicar, era um dos compromissos que a gente tinha, e a nossa biblioteca, como o centro hoje tem mais de 70 anos, a nossa biblioteca tinha muitos livros do início do século e do meio do século XX, do século passado. Tá? E eu tive contato com muita literatura na biblioteca do Célia Xavier. Eu fazia parte da equipe que trabalhava com famílias assistidas. Eu primeiro ajudei distribuindo água fluidificada, depois trabalhei nos passes, trabalhei com evangelização infantil de filhos de participantes da casa, que é uma casa que atende ao pessoal de classe média, e depois com os meninos do morro, e senti um pouco a diferença da demanda. São todos crianças, mas tem uma história muito diferente e uma demanda muito diferente para a evangelização. Eu participava dos encontros de pesagem, onde a gente fazia farnéis para poder entregar para famílias assistidas pela casa, cursos, simpósios, palestras, reuniões públicas, e aí, aos poucos, eu fui me envolvendo com o estudo e a divulgação do espiritismo. Nós fazíamos muitas viagens naquela época, acompanhando o Divaldo Franco, acompanhando o Raul Teixeira, que divulgavam o espiritismo em Minas Gerais. Eu tive muito contato com o Honório Abreu e com o Grupo Emmanuel, que era o grupo no qual o papai participava. O papai expunha a parte de mediunidade, o ciclo de estudos de mediunidade, junto com Oswaldo Abreu no Grupo Emmanuel. E Honório foi uma pessoa muito próxima, os expositores, de uma forma geral, do Grupo Emmanuel. Eu fiquei muito próximo a eles, por serem ligados à família, inclusive. Tá? Participei do ciclo de estudo de mediunidade do papai na União Espírita Mineira, e depois que eu participei, papai virava e mexia, pedia que eu o substituísse numa segunda-feira, que ou ele tivesse algum problema de saúde, ou se ele precisasse viajar, ou alguma coisa assim, e fiz muitos amigos dentro desse espaço específico da União Espírita Mineira. Eu participei da primeira Comeb, Confraternização das Mocidades Espíritas de Belo Horizonte. Na segunda Comeb eu já estava fazendo exposição de trabalhos, acompanhando a organização do evento, e eu participei de outros eventos regionais também, como a CEONG, que é o pessoal do Oeste de Minas, que é um pessoal muito, muito próximo. Então, isso aí foi até mais ou menos os 20 anos. Quando eu cheguei aos 20 anos, eu havia terminado um curso técnico de eletrônica e havia terminado um curso de tradutor inglês, português, numa escola que tinha esse curso sob o formato de curso livre. Com 20 anos, eu abandonei o curso de engenharia elétrica, fiz vestibular novamente e entrei no curso de psicologia, que é o curso no qual eu me graduei na Universidade Federal. Nessa época, eu pedi a papai que me conseguisse uma vaga numa reunião mediúnica. Eu ensinava mediunidade, mas eu conhecia o que estava nos livros, eu não tinha uma vivência prática. E eu sentia que o curso de psicologia seria um desafio para a questão do conhecimento espírita. Então, eu comecei no Grupo Emmanuel, as reuniões mediúnicas, e depois a nossa casa dirigiu as pessoas que já estavam mais rodadas na mocidade para grupos de reunião mediúnica, e eu fiquei com 2 reuniões mediúnicas. E eu acabei escolhendo a reunião no Célia Xavier. Quando chegou mais ou menos 25 anos, eu já havia concluído o curso de psicologia, tá? Havia me casado e nós nos mudamos para Montes Claros. Lá eu comecei minha carreira acadêmica. Eu cheguei a dar aula na Unimontes, esse período em que eu estava em Montes Claros, e fiz a especialização em psicologia do trabalho. Foi na área de atuação. Eles não tinham um curso de psicologia do trabalho na cidade, mas a universidade ia se estadualizar. Então, eles contrataram o curso da Universidade de Brasília. E os professores da Universidade de Brasília iam até Montes Claros ensinar psicologia do trabalho.
eu tive contato com uma outra escola de pensamento dentro da psicologia. Eu estava lá dando aula, minha esposa estava um pouco insatisfeita, ela era médica recém-formada na cidade, a gente trabalhava muito e eu me liguei à Sociedade Espírita Allan Kardec, em Montes Claros, onde eu trabalhei com uma série de coisas, inclusive os cursos de formação das pessoas que chegavam ao Espiritismo. A gente chegou a organizar uns 2 cursos, preparação de evangelizadores, a própria biblioteca da sociedade. Eu dei uma contribuição, porque o pessoal estava roubando livro espírita na biblioteca, aí eu tive que organizar. Que bom, né, que estavam roubando livro espírita, que pena que é da biblioteca, né, porque outra pessoa podia se beneficiar. Aí, aos 28 anos, mais ou menos, eu volto para Belo Horizonte, minha esposa veio fazer residência e eu fui fazer mestrado na UFMG. Tá? Eu retornei ao Célia Xavier, eu retornei à reunião mediúnica, da qual a gente fazia parte, tá? E a gente começou a fazer um grupo de estudos. Uma das coisas que eu percebi é que a gente fazia estudos, procurava e via muitas fontes diferentes, e aí falava e perdia tudo que tinha estudado. Então, nesse grupo de estudo, a gente resolveu fazer de forma diferente, Bruno. Os participantes preparavam seus estudos, nós acertávamos uma programação e cada expositor tinha a obrigação de escrever um trabalho a partir da sua pesquisa. À época, era pesquisa nas fontes espíritas, tá? Mas não deixava de ser uma reflexão diferenciada sobre aquilo que a gente sabia, uma forma de solidificar aquilo que nós havíamos discutido dentro do grupo com relação a algum autor, alguma fonte importante, algum tema da atualidade. E nesse grupo nós organizamos 3 volumes. Eu não vou chamar de livros, porque, embora a gente tenha feito no formato de livro a impressão, nós não registramos na Biblioteca Nacional, nem sabia que tinha essas coisas para fazer. Tá? Então, dessa época ficou Doutrina Espírita, Cristianismo e História, foi o primeiro que a gente organizou. Depois a gente organizou o Coletânea de Estudos Espíritas. Esse eu não separei aqui, mas ficou um livro, a bem dizer. Tá? E depois nós organizamos o Transe Mediúnico e outros estudos. E parte das pessoas desse grupo foram para a nossa reunião mediúnica também. Nós temos pessoas dessa época que estão na nossa reunião mediúnica até hoje. E então eu havia já passado por 2 instituições de pesquisa e ensino superior, pela Fundação João Pinheiro, que eu entrei via concurso, pela UniBH, não, pela Newton Paiva, onde eu era professor da área de Psicologia do Trabalho, e entrei na UFMG, me tornei professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Passados uns 2 anos, eu obtive licença para poder fazer o doutorado e passei na Universidade de São Paulo. Então, eu havia feito mestrado em administração e fui fazer doutorado em administração na FEA, na Universidade de São Paulo. E lá eu ficava durante a semana e voltava nos finais de semana para casa, porque minha esposa e minha filha mais velha ficaram em Belo Horizonte. Então, foi uma época muito, muito difícil nesse se vai e vem, em princípio de ônibus, porque avião era muito caro, a gente não tinha recurso para ir e voltar de avião, então era de ônibus mesmo, a noite inteira. E em São Paulo, apesar de eu ficar só durante a semana, eu consegui fazer um contato com o Museu Espírita de São Paulo. Eu havia enviado um daqueles livros para eles e fiquei conhecendo o Dr. Paulo, no Museu Espírita de São Paulo. Ele ficou até meio surpreso, porque ele recebeu o livro, ficou todo feliz de ter ganhado um livro com acervo do museu e tal, e perguntou quem é o autor. Eu sei que o autor está presente, mas quem é? Eu levantei a mão, ele não acreditou que eu fosse o autor do organizador do Coletânea de Estudos Espíritas. Depois ele me convidou a participar, a expor no museu, né? E nessa época de São Paulo também, eu comecei o contato com a LIP.
a Liga antigamente chamava Liga de Historiadores e Pesquisadores Espíritas. Aí o doutor Alexander, lá de Juiz de Fora, perguntou para a gente por que o historiador não é pesquisador. E aí os organizadores da Liga concordaram em dar o nome para a Liga de Pesquisadores do Espiritismo. Mas deixamos o H. Pronto, você falou aí o H da coisa, né? Mas já esse H confunde demais, né? Confunde, a culpa é minha. Eu fui fazer um postzinho para você e eu via sempre o H, mas não via os historiadores, né? Pronto, aí agora eu entendi. Mas você devia fazer uma reunião para tirar o H, viu? Tira o H. A gente faz, Bruno, a reunião todo encontro nacional. Nós fazemos um encontro nacional por ano. Eu vou colocar isso na pauta e vou falar que foi você que sugeriu, ok? A retirada ou não do H da LIP. Hoje eu não sei se vai ser aceito pelo volume de coisas que a gente já tem publicada com a logomarca da LIP. Isso significaria mudar a logomarca, alterar as capas dos livros, você vai ver que é um trabalho pequeno. Isso é uma coisa de só menos importância. Agora, eu queria que você soubesse que confunde a gente, viu? Sim, sim. E a culpa é minha, porque o rapaz da arte queria colocar LIP sem H. Eu falei, não, deixa esse H aí. O H é para a gente lembrar do passado e ver que a gente tem uma ligação com a história, e com a história da LIP, inclusive. Eu fui à LIP a convite do Eduardo Carvalho Monteiro, que eu sei que é uma pessoa muito querida aí no Nordeste, tá? Porque era um viajante e um trabalhador assim, com muito fôlego, né? Capaz de muita coisa, de muita realização. E o Eduardo me convidou pela internet e eu perguntei para ele, Eduardo, mas como é que é esse negócio? Porque eu já tive próximo de muitos grupos que se diziam de pesquisa, mas que quando a gente perguntava o que vocês produzem, as pessoas não produziam livros, não produziam artigos, o grupo não tinha uma produção consolidada. Tá? Nosso objetivo é resgatar a memória do movimento espírita, incentivar as casas a fazer trabalhos ligados à memória, que foi a grande contribuição do Eduardo enquanto esteve encarnado. E eu topei, a gente entrou e eu adorei, porque a rede do Eduardo era internacional, né, Bruno? Então, no grupo tinha gente que estava morando em Londres, tá? Seu William Crookes, tá? O nome da instituição, tinha a companheira morando na Polônia, tá? Gente do mundo inteiro e muita gente do Brasil, de lugares muito diferenciados. O Eduardo ele era agregador. Tem umas pessoas que têm um perfil mais, não sei que termo eu utilizaria, tá? Mas tem um perfil meio desagregador, gostam do conflito. O Eduardo não, o Eduardo respeitava as diferenças e era agregador. E quando ele percebia que as pessoas tinham potencial, ele convidava as pessoas para poder participar junto, mesmo que pensassem diferente. Tá? De vez em quando ele perdia a paciência, ele era humano como todos nós, tá? Mas era uma pessoa que fez um trabalho de aproximação de espaços muito diferentes dentro do meio espírita, sabe? Essa foi uma aprendizagem grande que eu tive com ele. Na época, eu fiquei conhecendo o Milton Bonfante, que foi quem levou a LIP à internet e foi quem montou a parte do contato. À época, a gente fazia via e-mail, via lista de e-mail, e era muito difícil para as pessoas entenderem que ali não era uma lista de discussão, que era um espaço para intercâmbio de atividades, de trabalhos. Eu ajudei o Eduardo em alguma coisa, porque nós o trouxemos a Belo Horizonte. O Eduardo era assim, ele veio a Belo Horizonte, chegou aqui às 4 da tarde, eu levei no hotel, ele tomou banho, tal, foi fazer o estudo da nossa casa. Falar sobre Leon Denis, ele tinha acabado de chegar da Europa e foi falar sobre Leon Denis. Aí falou sobre Leon Denis. Eu morava do outro lado da cidade. Eu falei, bom, agora eu levo para o hotel que é próximo ao centro e vou descansar, né? Ele, não, eu tenho um compromisso no Irmã Ló. Eu falei, como assim, Eduardo? São 10h30. Não, mas a gente pode ir, que o filho do dirigente vai estar lá esperando a gente.
O Irmã Ló ficava perto da minha casa, do outro lado da cidade. Então eu tive que levar o Eduardo no Irmã Ló. Ele viu todo o acervo das coisas de materialização que existia no centro, todo o acervo de livros, anotou, conversou, fez os acertos para poder receber alguma coisa de diferente que ele encontrou no centro, e eu deixei à meia-noite no hotel, né? Porque tive que levá-lo para o Irmã Ló e levá-lo de volta, atravessar a cidade e voltar. Certo? Foi uma experiência. Eu conversei muito sobre Eduardo com Júlia Neju, na entrevista. Ela é muito amiga. E eu disse a Júlia que eu pensava que o Eduardo fosse um homem rico, porque ele tinha aquele jeito aristocrático, não é? Sempre aristocrático. Aí Júlia Nezu disse que era devido às outras reencarnações. Não nessa. Não nessa. Eu fui à casa do Eduardo. Era uma boa casa em São Paulo, e repleta de livros. Livros na sala, livros no... Eu acho que o que não era livro eram os cães do Eduardo, que ele gostava muito na casa dele. Mas ele montou um acervo não só de livros, mas de documentos. Ele tinha uma máquina de xerox. Né? Ele levou uma vez essa máquina de xerox, dizer que ele colocou no carro e levou na FEB, para poder tirar cópia de algumas coisas que ele desejava ter acesso, que só tinha lá, e conseguiu acesso aos documentos para poder fazer cópias. Né? Então, o Eduardo era realmente uma figura muito curiosa, muito interessante no meio espírita. A gente tem que ter muito respeito pelo trabalho que ele fez. Bom, então eu entrei na LIP, né? Foi 2000, nos anos 2000, 2001, por aí, e junto com o Eduardo, a gente organizou o terceiro ENLIP, que é o Encontro Nacional, que foi em Belo Horizonte. Esse foi no Célia Xavier, que é o centro que eu frequento. E a gente transformou os trabalhos num CD. Colocou todos os trabalhos dos participantes, exceto do Alexandre Fonseca, que foi premiado com o esquecimento do organizador, e colocamos os trabalhos em CD e distribuímos entre os participantes. Aí Eduardo desencarnou. Eduardo foi esse ano no Congresso Espírita Internacional do SEI, que foi na França, na época, tá? E ele desencarnou um ano depois. Ele já tinha deixado o CCDPE, que é o Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, e aí os continuadores do trabalho dele colocaram o nome no centro, Eduardo Carvalho Monteiro. E a Júlia é uma das dirigentes desse grupo. Com a desencarnação do Eduardo, a LIP ficou meio sem cabeça, acéfala. Eu acho que é o melhor termo. E, ficando acéfala, a gente continuou trocando as coisas pela internet, mas sem organização de novos eventos. Havia sido feito o terceiro evento. Até que eu fui convidado a participar de um congresso no interior do Paraná. Aí começam as coisas, né? As coincidências. Aí o congresso ia ser em Maringá. Nessa época, se eu me lembro bem, eu já estava com a insuficiência renal. Mais alguns anos eu iria me aposentar da universidade por causa dessa insuficiência renal. E eles compraram a volta por São Paulo, só que eu desembarcaria em São Paulo às 8 da manhã e reembarcaria em São Paulo às 4 da tarde. E eu falei, o que eu vou ficar fazendo no aeroporto de Congonhas das 8 da manhã às 4 da tarde? Liguei para minha amiga, né, que eu não conhecia pessoalmente, a Isabel Vitucci, que era dirigente do Correio Fraterno, até hoje. Ela hoje está presidente também do Lar da Criança Emmanuel, do Correio, e etc. Eu falei, Isabel, você me leva para eu conhecer o Centro de Cultura? Eu falei, levo? Como não, Jade? Como é? Que horas que você chega e tal? Aí ela foi me buscar, ela falou assim, não, antes de você ir no Centro de Cultura, já que você chegou cedo, eu vou te levar lá no Lar da Criança Emmanuel. E aí, quando eu cheguei no Lar da Criança Emmanuel, eu olhei aquilo ali e falei assim, gente, dá uma matéria espetacular isso aqui. Então,
pedi pilhas para ela, fotografei o trabalho do lar, fotografei o Correio Fraterno, a editora, né? E, na verdade, eu tinha chegado no aeroporto, o Bruno, eu tinha chegado no aeroporto e o pessoal tinha se colocado à disposição para mudar o horário, para eu sair às 9 da manhã. Aí eu falei com o pessoal, não, vocês me deram a passagem para eu voltar às 4, eu vou voltar às 4 agora. Agora não tem mais jeito. E aí fiquei conhecendo Júlia Neso no CCDPE. Almoçamos juntos, vimos o acervo todo do Eduardo, eu lembrei muito do Eduardo, que esteve presente na minha defesa de tese da USP, que foi sobre uma sociedade espírita, sobre a gestão de uma sociedade espírita que a gente ajudou a construir aqui em Belo Horizonte. E aí, então, a Júlia falou assim, vamos fazer o Enlip? Eu falei, mas como assim, Júlia? Eu sou um mineirinho do interior do Brasil, da capital das Minas Gerais, ninguém me conhece e tal. Ela, não, eu estou vendo seu ânimo, sua disposição, vamos fazer o Enlip aqui em São Paulo? Eu falei, conte comigo. Então, nós fizemos o quarto Enlip anos depois, foi 2008, que foi feito o quarto Encontro Nacional da Liga, e aí nós demos o caráter mais acadêmico do Encontro da Liga, em que as pessoas podiam submeter trabalhos, escrever, submeter, e a Júlia articulou com o Centro de Cultura a publicação dos melhores trabalhos. Isso gerou a coleção, a série de livros que a gente chama de Pesquisas Brasileiras sobre o Espiritismo. Deixa eu ver se eu tenho o primeiro. Eu não tenho o primeiro aqui. Eu coloquei alguns aqui do lado, mas o último, esse é o de Fortaleza, o Espiritismo da França ao Brasil. Eu tenho. Tem esse, não tem? Pois é, Bruno. Esse tem o Lira aqui, ó. O trabalho dos livros dos espíritos, já? Exatamente, o artigo que ele escreveu sobre o livro dos espíritos. A gente trabalha com um sistema que chama Blind Review. Então, ele escreve, envia o texto com o nome dele e um texto sem nenhum nome nem identificação do autor. Nós colocamos o texto na mão de gente que tenha formação acadêmica e conhecimento espírita. E essas pessoas, então, fazem a avaliação do trabalho. Então, ele teve o trabalho aceito pela qualidade do trabalho dele, que os avaliadores consideraram muito bom e que fez parte do livro e tal, não por causa do nome dele ou do quanto ele fosse conhecido. Nós podemos até fazer convites e ter convidados no evento, mas a essência é essa, é tentar trazer para um espaço comum as pessoas que estão trabalhando sobre o espiritismo na universidade, que às vezes fazem trabalhos belíssimos, Bruno, e o trabalho fica, antigamente, no meu tempo, né, ficava na estante da biblioteca, da unidade lá onde ele trabalhou. Hoje ainda se consegue que as pessoas ou publiquem em revistas das áreas respectivas de conhecimento, tá? Ou coloquem na internet. As universidades têm essa infraestrutura, mas mesmo assim é difícil a gente conhecer esses autores. Eles muitas vezes não circulam pelo meio espírita. Então, o encontro da LIP se tornou uma possibilidade da gente criar esse espaço para os espíritas conhecerem as pessoas que estão estudando o espiritismo, sejam elas ou não espíritas, mas que sejam rigorosas, como o Jean Mayer, como costumam falar, disse para a pessoa que assumiu o Instituto Metapsíquico Internacional na França. Bom, o Dr. Paulo desencarnou, eu publiquei nas revistas do museu, eu tenho alguns trabalhos publicados. Eu comecei a publicar no Reformador, o primeiro trabalho que eu publiquei foi uma briga com a revista Veja. A revista Veja tinha soltado, briga fica feio, né? Foi uma discordância veemente com a revista Veja. Ela tinha publicado um trabalho anti-espírita dentro da revista. E a jornalista termina o trabalho falando que as irmãs Fox haviam fraudado, que elas tinham sido descobertas
e que ninguém no movimento espírita do Brasil sabia disso, ou falava disso. Então, o trabalho foi feito junto com o acervo do museu, que me ajudou com alguns autores que eu não tinha acesso. Eu usei principalmente Arthur Conan Doyle, né, que tornou muito visível a questão das irmãs Fox, e eu fiz um levantamento procurando as informações sobre a questão das irmãs Fox. Então, houve problemas à época? Houve problemas à época, mas não foi bem assim do jeito que a repórter havia escrito. Eu enviei o artigo para a Veja não quis dar nem notícia, enviei para o Reformador, né? E aí o Reformador publicou. Tá? Acho que ele se chama Conan Doyle, As Irmãs Fox e o Espiritismo Brasileiro. Tá? E comecei a publicar também no Reformador. Desde a época de Montes Claros, eu publico em imprensa diferenciada. Em Montes Claros, eu consegui uma coluna no Diário de Montes Claros, que era um jornal de banca desses, tá? E a gente publicava uma vez por semana uma coluna sobre temas espíritas, para o público leigo, não para o público espírita. Né? Diga, Bruno. O Jader, você tem em algum local esse artigo em resposta à Veja? Tenho sim, eu posso te mandar, com o maior prazer. Você vai me mandar, eu queria muito ler. Isso, mas assim, o que eu escrevi para a revista, a carta encaminhando o artigo, eu não tenho. Mas o artigo é o que saiu em Reformador. Mas eu te envio, eu separo, eu faço um separado e te envio. E por isso, quiser, pode buscar com o Bruno. Outros motivos a gente chama a Veja aqui no Nordeste de Oia. Não é Oia. Agora eu vou chamar de Oia. Que coisa absurda. E tem que brigar mesmo, já. Tem que enfrentar mesmo. Olha, eu já achei uma identidade entre os mineiros e os nordestinos, que é essa aí. Chamar a revista Veja de revista Oia. Bom, o Eduardo publicou também, eu acho que eu não trouxe, mas ele publicou a época dos primeiros 3 Enlips, com os trabalhos do Enlip, que ele conseguiu acesso, mas as pessoas da rede dele, ele montou uma revista chamada, na verdade eram livros de coletâneas, chamado Arquivos Espíritas Históricos, Arquivos Históricos Espíritas. Tá? Não, Anuário Histórico Espírita. Anuário Histórico Espírita. Eu acho que ele pegou a ideia do Anuário Espírita, que saía sempre com 1 ano, e quis fazer algo semelhante. Só que esse formato não se mostrou comercial, porque como o título não fala do conteúdo dos livros, né, as pessoas entendem que é algo no tempo, que passou aquele ano, já não interessa mais, fica e com o nome histórico, então, aí as pessoas não percebem. E ele tem coisas nesses anuários históricos espíritas muito interessantes, Bruno. Ele pegou gente do Brasil inteiro para poder formatar os trabalhos que ele fez. E pegou os trabalhos que os estudiosos espíritas faziam à época. Tá? Então, gente de tudo quanto é origem. Eduardo não era assim, só quem pensa como eu publica aqui. Não, ele aceitava diferenças de pensamento. O Jader, Eduardo não podia ter desencarnado tão cedo, rapaz. Não sei o que é que deu nele, por que foi embora tão cedo, partiu. Conte a verdade, a culpa é do Nordeste. É? Você sabe por quê? Parece que foi um camarão que ele comprou aí no Nordeste e levou para São Paulo. Olha. E aquilo o intoxicou de alguma forma, ou perdeu, ou intoxicou, alguma coisa assim. Vamos dizer assim, não é o Nordeste, né? É um lado aristocrático de outra encarnação, camarão, aí... Tanta coisa para levar do Nordeste, vai levar logo camarão, né, Bruno? Jader, querida, eu estou encantado e até pela sua fidelidade, viu, Jader? Que hoje a gente vê muito espírita que não se adequa num centro. Sabe? Quando viaja, tudo bem, né? Você viaja, vai para outra cidade,
mas você tem a sua raiz no Célia Xavier, né? Desde todo sempre, né? É minha casa, Bruno, é minha casa. E não é dizer que sempre foram flores no Célia Xavier, nós tivemos muitos problemas na trajetória, mas esses problemas é por causa da nossa humanidade e da nossa condição evolutiva. Não existe casa perfeita, né? Existe a casa que a gente quer trabalhar nela, quer conviver com as pessoas, gosta de estar junto, né? Bom, a outra iniciativa nossa foi essa coleção, chama-se Espiritismo na Universidade. Esse aqui já é o sexto livro dela. Tá? Essa coleção nasceu com as companheiras de Franca, chamadas Nadia e Cléria. Elas trabalhavam na Universidade de Franca, foram em uma elip e assistiram ao trabalho, que eu acho que foi do Marco Milani, em que ele fez um levantamento de todas as teses e dissertações que existiam sobre temática espírita. Elas ficaram assim encantadas de saber que tinha, na época, 150 trabalhos já sobre espiritismo na universidade. E tentaram fazer o muito difícil, que é pedir para a pessoa que acabou de escrever uma tese para escrever um artigo sobre a tese. Todo mundo sabe que depois de publicar a tese, as pessoas ficam com antipatia do tema por uns tempos. E aí, então, elas perguntaram, e aí, Jada, não deu certo, o que a gente faz? Eu falei, olha, a minha tese está à disposição de vocês. Elas, você cederia o direito autoral para um projeto desse? É claro que eu cedo o direito autoral. Se vocês acharem que ela está em nível da coleção, eu até consigo recurso. E a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, entrei como professor, apresentei a tese de doutorado, eles me pediram o plano para o financiamento e a FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, financiou essa primeira edição que tinha 500 livros. Elas doaram, o livro foi feito junto com a Universidade de Franca, com a Unifranca, e elas doaram os livros para o CCDPE. E aí a Universidade de Franca ficou alguns anos, hoje elas precisaram se afastar por razões profissionais, pessoais, mas estão sempre junto com a gente, e a coleção foi para o CCDPE. Tá? Fora isso, durante eu comecei a traduzir a obra do Wallace, Alfred Russel Wallace, a obra espírita, o espiritualista do Alfred Russel Wallace, quando voltava de São Paulo para Belo Horizonte. Eu tinha que ficar na rodoviária, tá? Então, a parte fácil da tradução eu fazia na rodoviária. As coisas que eu não sabia, eu deixava marcadinho para fazer a pesquisa nos dicionários, nos computadores que a gente tinha. E a gente conseguiu traduzir 3 livros dele. Tá? É o Aspecto Científico do Sobrenatural, que foi o primeiro livro dele. Rapaz, a tradução é sua, eu tenho ele. A tradução é sua já. É minha. Impressionante. E a edição da Lachat, que é primorosa. É azulzinha e branca, né? Azulzinha. Exatamente. Branca. Depois a gente publicou o vermelho, que é o Diálogo com Céticos, onde ele mostra que é possível pesquisar a existência dos espíritos de forma científica. E ele debate com David Hume nesse livro. É um livro filosófico. Então, a gente escreveu, no final, um vocabulário de filosofia para a pessoa que tiver alguma dificuldade com o texto poder... E ele era um naturalista, não é, Jader? Naturalista. Ele nasceu na região da Gália, mas ele era descendente de ingleses. Tá? E ele fez uma teoria que a gente conhece, que é a teoria da evolução das espécies a partir da seleção natural, com um outro autor um pouco mais famoso que ele, que é o Charles Darwin. Eles publicaram juntos a teoria da evolução das espécies. E depois eu publiquei Os Fantasmas e Suas Aparições, que é também um livro de uma história muito interessante, mas fica para a próxima. Eu não sei se você conhece uma obra que eu acho magnífica, é de uma pesquisadora, cita muito Alfred Russel Wallace, que é Darwin e Kardec, um diálogo possível. É de Heber, parece que é Heber Fonseca. Eu posso lhe passar depois. É uma passa depois. Cita muito Alfredo Russel Wallace, né?
E eu tenho essa obra dela, tenho a que você traduziu, né? Só que não sabia, que surpresa boa, né? Está vendo sua obra bom, né? Chegando no Brasil inteiro, olha, sua tradução, né? Mas ele é um grande homem, e a obra dele é um grande livro. É pequenininho, mas é grande. Né? Teve os trabalhos que a gente publicou pela La Chatre, Mediúnicos, foi o Caso e Descaso na Casa Espírita, e O Observador e Outras Histórias. E o último que a gente publicou, que é autoral, chama-se Conversando com os Espíritos, um toque de humanismo. Aqui tem aquele trabalho nosso de diálogo com os espíritos junto com a psicologia humanista. Foi o que gerou o livro. Né? Bom, foi isso. Acho que foi isso que eu fiz até agora. Tá bom, né? Ô, Jader, me diga uma coisa, se o pessoal da Casa Humildes entrar em contato com você, é fácil a gente vender seus livros aqui também? Com certeza. Eu tenho certeza que a editora vai facilitar tudo para vocês. Eu vou conversar com a nossa presidente Ivaneide, com o pessoal da livraria, com Lira. Eu e Lira, a gente vai movimentar isso, né? Eu agradeço. E se tiver coisa ruim, você me fala, Bruno. Aguardo sua avaliação. Se tiver coisa ruim, eu mando para a Veja. A Veja vai fazer uma... Aí, depois dessa entrevista, acho que a Veja vai querer publicar, Bruno. A gente vai ser processado pela Veja, pelo que eu estou vendo, viu? Vai nada. Eles têm o direito de falar o que quiserem. Nessa semana, não é? Quem mandou mensagem quando eu soltei o post foi Júlia Leju, mandou um abraço para você. Elza Rossi, de Londres, né? Sua amiga de Londres. Ana Maria Miranda tem um carinho por você e pelo mais uma querida. Alexandre Caroli. E 2 amigos seus, que esses aí eu tenho conhecido mais de perto, que são 2 pesquisadores obsessores também, viu? Os evoluídos, feito Jada, e os menos, que é Luciano Klein e o Luiz Lira, seu amigo Luiz Lira e Luciano Klein. Esses soltaram foguetão. Aliás, todos 2 já estavam entrevista o Jada. Eu digo, calma, eu vou chegar lá no Jada. Vai chegar a hora, né, Bruno? Vai chegar a hora. Eu fiquei muito feliz que quando eu entrevistei o Luciano, ele disse que você entrou em contato com ele. Olha, o Jada que eu disse para você entrevistar, ele disse que assiste suas entrevistas lá. Assisto mesmo. Assisto. Aí eu digo, pronto, já me conta, vou entrevistar o Jada. Estou brincando, Jada. Meu amigo. É um prazer. Veja bem, eu queria agradecer, porque, como o Jada falou, eu sempre combino na pauta que vou fazer alguns assuntos pertinentes que o entrevistado queira tocar, não é? Eu combinei com o Jada, agora também eu fiz a minha pauta e o Jada não recusou tocar em nenhum item dessa pauta, né? Ele disse, eita, Bruno, tem uns itens aí, mas vamos lá, não é? Meu amigo, e você, com tua estrada, não é? Você é um pesquisador e muito vinculado, né, teus trabalhos de pesquisa à obra de Kardec, né? Então, houve o fato momentoso, né, de uns anos para cá, da questão que teria sido adulterada a 5ª edição de 1872 de A Gênese, né? Simone Privato, com as fontes primárias que ela tinha à época, fez um trabalho elogiável, né? Um trabalho maravilhoso. Depois, o meu querido Jada. É o trabalho dela em espanhol. Eu consegui comprar ele antes de sair a tradução portuguesa que o CCDCE fez. O legado de Allan Kardec em espanhol. Em espanhol, que ela publicou primeiro pela Confederação Espírita Argentina, pela CEA.
E eu acho que a obra, do ponto de vista da história do Espiritismo, permanece atual. Né? Ali tem lições maravilhosas. Né? Agora, já veio outras fontes primárias depois, que não se tinha, e aí louve-se o trabalho extraordinário, né? de um Carlos Sete Baixo, de um Adair Ribeiro, né? O ACOL, o CSA do Espiritismo. Mas, meu amigo, eu queria saber a sua opinião. E hoje tem gente aí estudando também. Milani tem um grupo lá na USE, né? Então, cotejando a quinta edição com a quarta, onde foi que melhorou, piorou. Eu quero até te fazer uma perguntinha sobre isso daqui a pouco. Mas como é que você vê esse imbróglio todo? Você fica preocupado, Jader, eu não estou dizendo que é uma fissura, não é? Mas parece que se formou dois campos, duas narrativas inconciliáveis, né? O pessoal da tese da adulteração e da tese da não adulteração. E eu lhe pergunto, e os fatos ficam como nesse imbróglio todo? Olha, eu acho que primeiro a gente tem que agradecer o trabalho da Simone Privato, porque ela fez aquilo que de melhor ela poderia ter feito. Né? À época, sem todo o recurso que a gente tem hoje, ela já tinha algum recurso, mas não o que a gente tem, ela viajou à França, teve acesso à biblioteca francesa, a Biblioteca Nacional de França, tá? Procurou não só livros, mas documentos da Biblioteca Nacional de França, e a pergunta que ela tentava responder à época é: qual foi a última edição da Gênese, revista e publicada por Allan Kardec? A Confederação Espírita Argentina queria saber qual seria, das edições de A Gênese, a edição que deveria ser publicada pela Confederação Espírita Argentina. Então, ela, entendendo que isso era um trabalho sério, ela saiu em busca de informações para tomar uma posição com relação a essa questão. E havia um disse que disse no meio francês, tá? Do final do século XIX, eu acredito que na década de 80, do Henri Sauce, que havia ouvido alguém dizer que Lemarie havia modificado Pierre Gaëtan Lemarie, que é um dos sucessores das Sociedades para a Continuação da Obra de Allan Kardec, que teve diversos nomes ao passar do tempo. E, na época, eu havia me metido nessa discussão, porque a discussão tinha sido levantada pelo Carlos de Brito Embaçaí, filho do Carlos Embaçaí. Ele estava lendo a edição dele da Gênese em francês e as pessoas lendo a edição em português. A edição em português feita pela FEB foi traduzida da quinta edição. E ele, vendo diferenças, esbarrando em algumas diferenças textuais, ele estava lendo o original francês, ele supôs que aquilo fosse algo do tradutor da FEB. A FEB, coitada, sempre aparece de culpada a priori, até que se prove que não foi bem assim que aconteceu. E, na época, o que a gente conseguiu mostrar é que essa questão era muito anterior à FEB, tá? E que a quinta edição era considerada a edição, a última edição traduzida por Allan Kardec, e que, por isso, que o tradutor fez essa escolha. Né? Foi algo interessante, foi um debate que aconteceu no Espiritismo Comentado, e foi interessante porque o neto do Guilherme Ribeiro, ele se sentiu ofendido pela forma como as pessoas estavam se dirigindo ao avô, tá? E achava que essa posição deveria ser mais divulgada. Mas aí, com o trabalho da Simone Privato e com um monte de informações, e eu estive em São Paulo para poder acompanhar a apresentação que ela fez, que ela preparou para nós, eu achei a Simone Privato uma pessoa séria, achei a Simone Privato uma pessoa preparada. A minha primeira impressão é que talvez houvesse alguma interferência externa
na quinta edição de A Gênese. E, a partir daí, a gente levou esse debate para o Enlipe. Então, a gente teve, de um lado, o Samuel defendendo a ideia de que as mudanças foram feitas por Allan Kardec, né? E o Marco Milani defendia a posição de que houve diferenças. A gente fez um trabalho, um debate de cavalheiros, ninguém saiu com raiva um do outro por ter opiniões diferentes, e cada um dos lados pôde expor claramente as suas opiniões e depois debater com o público presente. E o público já nesse debate ficou dividido. Eu me recordo da participação do Dr. Alexander, da Federal de Juiz de Fora, tá? E o Alexander dizia, olha, nós acabamos de orientar uma tese, que foi a do Marcelo Gulão, sobre as obras de Kardec. Então, o Gulão escreveu uma tese sobre a metodologia empregada por Kardec na construção de suas obras. E o Alexander argumentava, Kardec sempre modificava seus livros. Quando mudava de uma edição da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, era comum ele fazer a revisão. E à época a gente já tinha traduzido a resposta do secretário de Kardec, tá? Que só tinha inglês na época, agora já está colocada, que ele dizia que, olha, quem ficava com as... Eu já não me lembro mais do nome, o Bruno, mas assim, era como se fossem grandes esquadrias onde se colocavam as letras para poder fazer a impressão por contato. Eu já não lembro mais o nome de como é que era feita a impressão na época. Quem ficava com essas esquadrias e com os tipos soltos, os tipos ainda não estavam soldados, era o autor, porque se saísse algum erro numa edição, ele podia corrigir para a segunda, para a terceira, para a quarta. E depois saiu a informação de uma carta de Allan Kardec, que está lá no acervo da Universidade Federal de Juiz de Fora, que está publicando as cartas de Allan Kardec, está transcrevendo, primeiro que é tudo à mão. Depois ela escreve em francês, digita, e depois traduz para o português. Então, qualquer pesquisador tem acesso às três coisas: a imagem da carta original, escrita à mão, a tradução, a transcrição para o francês, digitado, e a tradução para o português, digitado. Numa dessas cartas, Kardec já falava com o editor dos livros dele na Alemanha, que ele estava fazendo a revisão da Gênese. Bom, se Kardec escreveu a carta, mandou a carta, e ele estava fazendo a transcrição da Gênese, Kardec fez mudanças no texto da Gênese, com certeza. Depois, o Carlos VII localizou em uma universidade na Suíça uma edição de A Gênese publicada em 1869, tá? No ano da desencarnação de Allan Kardec, muito próximo do ano de desencarnação. Até então se trabalhava com a hipótese de que a Gênese, a quinta edição, tinha sido publicada em 72. Tá? Mas essa quinta edição tem um exemplar de 69. E esse exemplar de 69 é igualzinho ao exemplar de 72. E as quatro primeiras edições são iguaizinhas e diferentes desse exemplar de 69. Então, embora a gente não tenha um registro, tá, de que Allan Kardec fale assim, olha, eu fiz a tradução da Gênese, fiz a correção da Gênese, fiz as modificações e encaminhei para a publicação, a gente não tem esse documento. Tá? Mas desde a descoberta dessa Gênese de 69, é mais sensato crer que Kardec fez as modificações. De uma forma geral, essa questão de se Kardec fez ou não fez as modificações, boa parte das pessoas já aceitam que foi Kardec que fez. O trabalho que eu estou acompanhando o Marco Milani fazer é o que ele acha das modificações. Tá? O que esse grupo de estudos entende das modificações. Se elas foram procedentes ou improcedentes, tá? Mas não se encontram no momento discutindo se foram feitas por Kardec ou não, embora não afirmem
foi Kardec que fez todas elas. Okay? Jader, querido, veja bem, você falou em Henri Sauce, teve até um documento que o Carlos Sete trouxe também, do Laurent de Fagé, que o Gabriel Delane, usando a quinta edição, e participando com ele, o Henri Sauce com Fagé, e Henri Sauce nunca mais tocou naquilo. E ele também se utilizou da quinta edição depois. Então, agora, a pergunta que eu queria lhe fazer, como pesquisador, um homem ponderado, eu acompanho o trabalho de Milani desde a época, como você, eu ainda aceitava a tese da adulteração, não é? O Marco Milani faz um trabalho maravilhoso, né? Embora que eu acho sempre, meu querido Jade, olha, você falou aí que o Alexander, todo mundo se reuniu e ficou o grupo dividido, né? Dividido. Aconteceu a mesma coisa no estudo do Milani lá sobre a Gênese. Estão se reunindo agora sobre o céu e o inferno. Só que vai ficar sempre essa história, não, mas foi Kardec mesmo. Mas vamos analisar, ele piorou. Piorou a opinião. Tem gente que acha que melhorou. Só que o autor da obra quis fazer aquilo e ele acha que melhorou, né? Mas o que é que eu quero lhe perguntar? O Marcelo Firmino, presidente da ABRAD, quando apresentou para o Marco Milani o documento da USE, tem lá uns 5 parágrafos. Tá? No primeiro, a USE pede para os dirigentes de casa espírita priorizarem a 4ª edição em vez da 5ª. Embora que na entrevista, meu querido amigo Milani e meu querido amigo Marcelo Firmino, né? Marcelo Firmino participou do movimento aqui espírita de Pernambuco. O Milani disse, não, mas veja o 5º parágrafo último. Aí a USE diz, quem quiser comparar uma com a outra, sim, o 5º parágrafo diz isso. Mas lá em cima tem orientação às casas espíritas para priorizar a 4ª. Aí, na sua visão de pesquisador, de homem ponderado, a gente deve fazer uso da 4ª, da 5ª. Você acha que há um prejuízo na compreensão da doutrina? Quem quiser continuar com a 5ª edição ou deve voltar para a 4ª? O que é que você pensa disso? Como espírita, eu penso, primeiro, que a gente deve ler o livro. Nesse primeiro momento, não me interessa se é a 4ª ou 5ª edição, leia o livro. Porque tem um monte de gente discutindo a edição que não lê o livro. Sabe? Isso eu acho... Eu tenho inclusive, a 4ª que foi editada pela FEAL também. Ah. Sim, sim. Como pesquisador, já que você me perguntou, eu acho o seguinte, se a gente pegar as diferenças, deve dar uns 10% de diferenças. Tá? Então, você já leu a 5ª edição? Pega a 4ª, você vai preparar um estudo, olha a diferença que tem entre a 4ª e a 5ª e verifica se essa diferença é substantiva ou não. E comunique às pessoas para as quais você for falar, olha, eu fiquei com a 4ª edição por essa razão, eu fiquei com a 5ª edição por essa razão. Como pesquisador, se eu apresentasse na universidade e eu apresentasse a tradução da 4ª e da 5ª edição, possivelmente os membros da banca iam me xingar, sabe? Porque eu deveria ler em francês, no original. O tradutor é traditore. A leitura da tradução já é, de alguma forma, uma interpretação. Vamos deixar a Gênese quieta. Vai para o Livro dos Espíritos. Eu encontrei um detalhe na tradução do Guilherme Ribeiro, de O Livro dos Espíritos, que ele usa a palavra natureza em alguns momentos com N maiúsculo, em alguns momentos com N minúsculo. Então, a gente não sabe se é uma regra do português da época, um uso do português da época. O que nós sabemos é que ele percebia que a palavra natureza era empregada com 2 sentidos. Num sentido, a palavra natureza ficava muito próxima da ideia de universo material. É a natureza como era usada pelos positivistas, pelos materialistas de uma forma geral. Num outro sentido, se usava a natureza como a essência.
Então, quando se fala a natureza do espírito, tá? Ou a natureza de Deus, eu não estou falando da matéria, tá? Mas a essência daquela ideia, o cerne daquela ideia. E Kardec não distinguia isso no francês, e o Guilom Ribeiro distinguiu no português, mostrando que ele fazia essa leitura, essa interpretação, que eram significados diferentes de uma mesma palavra. Quem não conhece tradução acha que traduzir é pegar a palavra em francês e colocar a palavra no português. Não é. A tradução é uma interpretação, porque a estrutura da língua inglesa, por mais que se aproxime da estrutura da língua portuguesa, ela tem suas características. Uma série de expressões idiomáticas no inglês vão significar coisas muito diferentes no português. Existe todo um estudo do sentido das expressões idiomáticas. No inglês é uma das maiores dificuldades dessa língua. Não é qualquer tradutor que consegue captar as mudanças do uso da língua inglesa. Ele tem que ser uma pessoa culta na língua inglesa, não basta ter estudado a base do inglês. Então, as pessoas se confundem um pouco nesse momento. A tradução em si já é uma interpretação, qualquer tradução. E é por isso que a gente tem a FEB, por exemplo, hoje comercializando a tradução do Guilom Ribeiro, que usa um português mais clássico, mais castiço, e a tradução do Evandro Noleto Bezerra, que incorporou as mudanças, as diversas mudanças nas edições enquanto Kardec era vivo. Ele põe notas de pé de página e tenta transformar o texto num texto mais direto, como falamos hoje. Nós não falamos de forma invertida, como o Guilom Ribeiro utilizava muito e era o modelo culto da época. Ele quis fazer o melhor trabalho para a época. E a gente percebe que algumas pessoas hoje, sem essa cultura clássica, têm dificuldade para ler o Kardec traduzido pelo Guilom. Então, a gente tem a opção de ler o Kardec traduzido pelo Evandro. Por isso que dizem, não é, os italianos, né? Tradutor e traidor. Traditore. Então, agora, mas eu ainda vou, eu não quero apertar Jader, né? Não quero, longe de mim, pelo amor de Deus, e uma pessoa tão amena, tão com empatia tão grande. Mas, Jader, você trabalhou no passe, na doutrinação, tua trajetória na Casa Espírita. Bruno e Jader. Aí a gente vai trabalhar numa livraria, né? Qual é a que a gente coloca para vender? A gente seguiria a orientação primeira lá da USE para priorizar a quarta? Eu acho que não, né? Por isso, é um problema que a gente, por mais que a gente vamos deixar quieto, mas criou-se isso e não dá para, não vai ficar quieto, né, meu querido? Você conhece isso? Do Noleto. Mas de qual edição? Essa aí é a primeira que ele editou. A primeira é a quarta. A primeira é igualzinha à quarta. E aí que ele ainda publicou em francês e português. Sim, mas a FEB disponibiliza a quinta também. A primeira. Sim, nós temos as duas. Chegou lá. Então, na minha livraria, o livreiro Bruno já não põe perde as duas. As duas edições já, não é? Sim, põe as duas edições. Eu tenho aqui, esses dias eu estava olhando até para o pessoal de São Paulo, eu tenho a tradução do Herculano Pires, do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu descobri uma tradução, eu não lembro, eu acho que é de O Livro dos Espíritos, da FEB, de 1910, de Antônio Lima. Não é Guilom Ribeiro, foi 20 anos depois. Antônio Lima. E não é o Travassos. Então, poder ter, para nós que estudamos, nós que somos expositores espíritas, que temos por obrigação estudar o Espiritismo, ver as diferenças e ver as diferentes traduções, nos ajuda a compreender melhor o texto, nos ajuda a entrar no espírito da coisa. Tem um trabalho que eu publiquei no Espiritismo Comentado, que é sobre a imagem que os espíritos comentaram para Kardec, da cepa, tá? da vinha, das uvas. Então, o que significa aquilo? Por que eles deram essa imagem para Kardec?
Então, nesse texto, eu vou em cada tradutor de O Livro dos Espíritos, tá? Vejo como eles traduziram o texto, comparo um texto com o outro. Então, essas coisas não deviam ser motivo de cisão de movimento espírita. Essas coisas são motivo para a gente estudar mais e interpretar da melhor forma que a gente julga e fundamentar a nossa interpretação. Na verdade, esse mal-estar já devia existir entre os atores sociais, por outras razões. Sabe? Por outras razões. Mas, e aí ele se torna um cavalo de batalha. Eu não quero, novamente, mas uma coisa é, olha, o texto da Gênese ficou pior na quinta edição. Tudo bem, mas uma coisa é se for Kardec. Jader, quando a pessoa levanta a hipótese, por baixo, tese, ideia, a hipótese de que não foi Kardec, que foi Lemarie, é uma coisa muito grave, né, Jader? Sim. Muito grave. O que a gente sabe é que o Lemarie não teria como fazer isso em 1869. Ele não fazia parte da diretoria, tá? Ele não tinha contato com os russanguistas ainda, porque é aquele negócio do CSI, né? O motivo do crime. Qual que é o motivo do crime? Por que ele teria modificado o texto de Kardec? Tá? Então, algumas pessoas disseram, por causa de Rustang. Não, isso não cola. Tá? E em 69 ele não fazia parte, a esposa de Kardec fazia parte e era membro da comissão fiscal da sociedade. Tá? Eu acho muito difícil que Lemarie, pessoalmente, tivesse feito alguma modificação. Isso seria uma decisão editorial. Tá? Então, seria por quem? Deslian, que estava sob a observação, sob a fiscalização da esposa de Allan Kardec. Então, eu acho que isso mereceria, no mínimo, um texto sendo publicado na Revista Espírita, e não tem. A publicação foi feita e foi se vendendo porque a gente sabe que a Gênesis era um livro muito procurado à época. 4 edições num ano. 4 edições em 68. Então, é um livro que foi muito procurado na época. Eu leio a quinta edição entendendo que são as mudanças feitas por Kardec. Agora, eu não preciso ser ortodoxo para poder fazer isso. Se Kardec fez, então está certo. Tá? Aí a gente já cairia numa ortodoxia. Então, mas, com certeza, é diferente. É isso que eu digo. Mas uma coisa é se você achar que houve uma piora, mas que foi Kardec, do que Lemarie. São outros 500 cruzeiros, pelo amor de Deus. É difícil. Porque as pessoas querem, às vezes, dizer que isso é coisa de só menos importância. Agora, o trabalho do Adaildo Carlos Sete, eu vou dizer uma coisa, e eu não tenho, não estou dizendo que vocês, pesquisadores, têm, porque não tem também, né? Mas eu fico muito cômodo, para mim, Jader, não ter um rabo preso, estou aqui em Recife, não conheço esse pessoal pessoalmente. Então, para mim, o trabalho de historiografia do Adair e do Carlos Sete salvaram o movimento espírita dessa falácia, porque seria muito ruim a gente, para o resto dos dias, pensar que houve uma adulteração de Lemarie quando aquilo foi feito por Kardec. Eu acho que isso seria muito triste. Né? E graças a Deus, e vem mais coisa, né? A verdade é filha do tempo, né, Jader? Sempre vem. E não são só eles, né? Charles então, Kemp. Tá? O Charles trabalha com eles. Como que foi que o Carlos, tá, teve acesso ao exemplar que estava na biblioteca da Suíça? Foi alguém de lá da Europa que foi lá ter contato, pedir cópia, verificar se o livro estava lá. Então, é um trabalho coletivo. A historiografia é isso mesmo, Bruno. Ciência é isso. Porque à medida em que surgem novas fontes, surgem novos documentos, e isso aconteceu e teve uma aceleração tão grande, porque a gente passou a ter acesso ao interior das livrarias do exterior. Antigamente, a gente pedia uma cópia de um artigo que faziam xerox e mandavam para nós, e ficava assim 1 mês, 2 meses para chegar a cópia, para a gente ler o artigo e falar, não era bem isso que eu queria.
Né? Hoje, a gente tem acesso aos livros digitalizados, a documentos digitalizados, a gente tem acesso a muitos livros de autores que já transformaram suas publicações em publicações digitalizadas. Então, hoje, a gente tem um acesso muito grande a documentos. Então, não dá para a gente querer fazer a historiografia final. Ninguém vai fazer a historiografia final. A gente vai dizer, com base nessas fontes que temos essa, eu cheguei a essa conclusão com base nesse raciocínio. Surgiram novas fontes, eu tenho que parar e rever. Agora, é assim que a gente trabalha em qualquer campo da ciência. Não é só na história, não. Ainda bem, hoje, a grande maioria dos pesquisadores, eu vou dizer aqui, não se sinta ofendido com essa palavra, a inteligência espírita, que são os intelectuais, os formadores de opinião, vocês, pesquisadores, a grande maioria desembarcou dessa coisa da adulteração, e como a questão da Gênese ficou um pouco menor, aí vem essa outra do céu e inferno, que eu vou poupar você dessa, viu, Jade? A gente vai pular ela um pouco, mas ainda permanecendo em Kardec, meu querido Jade. Jade, o Evangelho segundo o Espiritismo, me conte aí, fazendo parte do projeto de Allan Kardec, porque também alguma ou outra intelectualidade espírita dizem, você sabe disso, que o Evangelho segundo o Espiritismo foi uma concessão de Kardec ao catolicismo. Né? Então, por favor, Jade, conte-nos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo parte do projeto de Kardec. Tá, eu vou mostrar a minha interpretação, Bruno. No Livro dos Espíritos, eu não preciso nem citar o número da questão, que todo mundo já sabe, modelo e mestre da humanidade, Jesus. Então, ele tinha uma visão diferenciada de Jesus, que não era filósofo. Kardec fazia filosofia. O que ele vai buscar em Jesus? Na época, a gente lê muitos artigos de Kardec, em 58, por exemplo, na Revista Espírita. Ele tem um artigo sobre espiritismo e druidismo. Tá? O título não é esse, mas é sobre os celtas e os druidas e o pensamento céltico. A gente encontra Kardec falando sobre espiritismo e o Islã, os muçulmanos. Esse é um texto que ficou super polêmico quando eu comuniquei as principais ideias de Kardec no Espiritismo Comentado. E afetou muitas pessoas que moram na Europa, que moram na Austrália. Eles é que fizeram o debate do texto de Kardec na época. Existia uma intenção de Kardec em não entrar em temas, em religiões propriamente ditas, tá? Em ficar afastado da questão das religiões e construir o Espiritismo como ciência e filosofia. Aí o que acontece? Aí acontece uma série de coisas. Tá? Uma das coisas da qual eu fui testemunha é os livros de Kardec aparecerem no índex proibitório. A faculdade, a biblioteca da minha faculdade tinha um exemplar do índex, escrito em latim do século passado. Aí eu fui folhear, eu peguei e falei, que interessante o índex. Tá? Fui folhear o índex, aí está lá, 1860, eu acho. Tá? Eles colocam o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns no índex. As obras de Kardec foram proibidas pela Igreja. Um católico não poderia ler as obras de Kardec. Depois, a gente tem o episódio de Barcelona, que todo mundo conhece. O que eles chamam de Auto de Fé de Barcelona, que foi a apreensão, tá, do envio dos livros para Maurice Lachatre na Espanha, em Barcelona, e colocaram fogo nos livros, não devolveram os livros para Kardec, nem deixaram que Lachatre os comercializasse na Espanha. E aí, em 1863, acho que em dezembro ou novembro, Kardec publica um texto na Revista Espírita chamado Período de Luta. Não sei se você conhece. Isso. É um textozinho pequenininho, é um texto assim, mini, condensado, em que Kardec faz a classificação da evolução do espiritismo por períodos. E como ele tinha acabado de passar pelo episódio do Auto de Fé de Barcelona, possivelmente ele tinha notícia
do índex, das obras dele serem colocadas no índex, ele chamou esse período que ele estava vivendo de período de luta. E ele fala assim, ao período de luta, seguir-se-á o período religioso. Então, não foi à toa que, em abril do ano seguinte, ele publicou o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele publicou o Evangelho segundo o Espiritismo porque, vendo que a religião católica, tão influente na França, se colocava contra o estudo do Espiritismo, ele se questionava como vão ser os espíritas sem ética, sem uma ética cristã. Aí, estudando a construção da escola na França, na época de Kardec, eu peguei desde a época da Revolução Francesa. Então, na Revolução Francesa, os revolucionários queriam fazer uma escola laica, porque a educação, talvez a saúde, estavam nas mãos da igreja. A igreja que tinha capilaridade na França para dar educação. Então, a ética ensinada era a ética cristã. E Kardec enxergava isso como sendo importante na formação do homem. Lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que existem pontos da ética, pontos do cristianismo, que a gente encontra nas outras religiões. Quem faz esse tipo de debate hoje, que talvez você pudesse convidar para falar um dia, é Humberto Schubert, que é da área de ciência da religião. E ele tem um conhecimento enciclopédico, não só do Espiritismo, mas das demais religiões. Então, a gente encontra pontos comuns. É por isso que Kardec encontra pontos comuns entre a ética cristã e a ética socrático-platônica. Então, ele pensava a partir de onde é que esse espírita vai pensar a ética, porque não se pensa a ética a partir da ciência. Então, ele entendeu que a ética cristã era a melhor ética para ser estudada a essa época pelo movimento espírita. A gente lê nas obras dele, da Viagem de 1862, ele se preocupando que os espíritas não só se dissessem espíritas, mas fizessem uma transformação moral. Não é isso que está colocado lá no Livro dos Espíritos? Como que você vai fazer uma transformação moral se você não tem noção dos princípios? De onde se buscam esses princípios para uma transformação moral? Foi no Evangelho, na figura das pessoas que viveram o Evangelho, a mensagem cristã. Ele foi buscar na mensagem cristã por entender essa mensagem como sendo uma mensagem superior e uma mensagem congruente com diferentes formas de visão religiosa. É por isso que na introdução do Livro dos Espíritos ele fala, eu não vou mexer aqui com os milagres, as ideias que deram fundamento aos dogmas da igreja. Ele evita esse debate, embora ele retome esse debate. Na Gênesis ele vai discutir os milagres. O livro se chama A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então ele entra nesse tema, mas ele prefere não entrar nesse tema em O Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, quando a gente lê O Céu e o Inferno é uma desconstrução da teologia católica, especificamente, da época de Kardec, e ele cita lá os autores, e ele estuda o paganismo, a visão de vida após a morte do paganismo. Ele faz sempre essas três pontes. Tá? O conhecimento clássico, o conhecimento católico, principalmente, tá? E a visão espírita. Ele escreve um livro de teologia ali. Ali ele trata de anjos, de demônios, de Deus, da existência de Deus. Ele trata da vida após a morte, da justiça. Tá? Esse livro chama Céu e Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Ele parte do princípio da justiça divina. Então, Kardec tem toda uma linearidade desse trabalho. E ele volta na Gênese e trata também de temas do Evangelho na Gênese. Metade da Gênese é Evangelho, tá? É Novo Testamento, é Jesus. Então, eu não entendo que fosse uma concessão aos católicos da época. Kardec tinha um interesse de divulgar o Espiritismo pela Europa como um todo.
independente de ser país de formação católica ou país de tradição reformada, né? E ele fez todo um trabalho gigante que a gente encontra ao longo da Revista Espírita, do estudo e do entendimento do Evangelho. Essa é a minha leitura, Bruno. Perfeito, perfeito. Você traz até o céu e o inferno, né? Veja bem, Kardec ali confrontando a teologia católica, né? Ali na edição lá, a de sempre, né? Porque, meu querido Jader, parece que a gente tem hoje uma nova ordem mundial do espiritismo, né? Então, querendo revisar tudo, até porque a palavra pena ali num contexto, aí você vê, pelo amor de Deus, aí a gente se esquece de Jesus. A letra mata, o espírito vivifica, né? Vivifica. Mais uma coisinha, Bruno. Leon Denis. Tem um texto que eu li de Leon Denis que é espetacular. Eu não vou lembrar agora onde. Eu acho que está no Socialismo e Espiritismo. Eu te falei que eu estudei a história da educação na França. Então, a educação ficou leiga no final do século XIX. Na última década do século XIX, o Estado francês decidiu que a educação seria leiga e retirou das mãos da igreja. Nessa época, algumas pessoas da igreja vieram para o Brasil, trazidas pela princesa Isabel, para poder organizar a educação por aqui, já que eles não tinham espaço na França. E aí o Denis deve ser no Socialismo e Espiritismo. É um texto de 1920, qualquer coisa. Ele vira e fala assim, no começo, quando a educação se tornou leiga, ou seja, atribuição do Estado, eu achei que nós, como povo francês, fôssemos avançar, porque existiam pessoas ligadas à discussão da ética que queriam manter um espaço da ética dentro da educação. Mas depois, esse espaço foi retirado. Ele cita o nome dos autores. Esse espaço foi retirado e as pessoas só estudam física, química, biologia, matemática, língua francesa, não é português, né? Eles estão na França. E aí ele fala, olha, eu recomendo aos centros espíritas que façam como as igrejas, e mantenham as escolas dominicais, porque pelo menos nesse espaço se vai discutir ética com as pessoas. Olha só, Leon Denis percebendo o que estava acontecendo ao redor, tá, da sua época e recomendando a nós Jesus. E hoje se discute aí que o espiritismo tem que ser laico, o espiritismo jamais pode ser religioso, né? Meu querido Jader, a gente encerrou a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas é mais uma obra que eu queria a tua fala, Jader, porque Albert Fropo, aquela obra Becope de Lumière, né, que a gente aqui todos lemos, e que no primeiro momento também aceitamos aquilo ali na sua inteireza, né? Mostrando as desavenças, aquela coisa toda de Le Marie, mas foi publicada uma obra, também fatos e insinuações da Sociedade Científica do Espiritismo, que só agora aqui para a gente, para nós, Movimento Espírita, uma tradução excelente de Eli Lopes, né? E também o trabalho o apanhado lá do Carlos Sete, do Acol, fatos e insinuações, a Sociedade Científica do Espiritismo, mostrando o outro lado da história, que parece que não era bem assim como a Berti Fropo colocou. É isso que eu insisto aqui, a gente não pode nunca ficar numa narrativa de uma versão só. Que tal escutar o outro lado? Sempre é bom. A boa ética manda isso, não é, Jader? Como é que você vê essa obra, Fatos e Insinuações? Eu imagino que hoje a gente tem diferenças de entendimento de alguns pontos específicos do movimento espírita. Imagina que alguém resolvesse estudar lá no século 25 o movimento espírita no Brasil
do século XX e XXI, tá? E que ele pegasse só um determinado blog ou site, tá? De uma pessoa, de algum dos autores crítico da FEB. Se ele só lesse aquilo, que visão ele faria da FEB nos séculos XX e XXI? Com certeza ele iria desenvolver uma visão negativa. Ele precisaria pegar o Reformador para poder ver como a FEB se via. E talvez ler jornais com outras orientações para poder ver como o movimento espírita é complexo. Ele não é único, ele não tem uma única opinião. E nesse período em que a gente passa, em que basta uma pessoa escrever que ela publica para todo mundo, porque antigamente só publicava quem tinha dinheiro para poder imprimir um livro. Dinheiro e tempo. Hoje, basta a gente ter acesso à internet. Então, o trabalho do historiador é sempre procurar a história sobre diferentes pontos de vista. Tá? Nunca enxergar a história de uma forma só. E eles têm também uma outra implicação, uma outra questão que é muito cara para eles, que é a questão do anacronismo. É você não querer enxergar aquela época do século XIX como hoje, no século XX. Então, o que aconteceu? A gente tinha um livro, Beaucoup de Lumière, da Betty Foucault, que era o quê? Uma pessoa que ocupava que espaço no movimento espírita naquela época? Ela estava insatisfeita com a direção que a sociedade, na época, Sociedade Científica do Espiritismo, antes foi Sociedade Anônima, depois foi Sociedade para a Continuação das Obras de Kardec, eu sei que são tantos nomes que a própria Simone Privato fala, não, vou chamar só de Sociedade Anônima, vocês sabem que em cada época ela teve um nome. Então, ela representava essa insatisfação que um grupo de espíritas notável naquela época. Por que eu chamo de notável? Porque envolvia Leon Denis, Gabriel Delane, Alexandre Delane, envolveu muita gente da primeira hora do espiritismo e que tinha um conhecimento do pensamento de Kardec muito grande e do método de Kardec muito grande. A impressão que eu tenho hoje, com o pouco conhecimento que eu tenho, é que o Lemarie não tinha esse trabalho acadêmico, ele não tinha essa formação acadêmica que Kardec tinha. Então, ele não entendia a superioridade do método de Kardec. É por isso que ele acaba se envolvendo com alguns modismos. Mas nesse livro, a gente vê o pessoal ligado ao Lemarie, mostrando que a ligação dele com a teosofia não foi tão profunda como diziam, que a ligação dele com o rustanismo não foi tão profundo como diziam. Então, eles saem mostrando algumas coisas que a Betty Foucault afirma categoricamente, que eles falam, isso não aconteceu desse jeito, porque olha aqui, os nossos documentos não permitem que isso seja feito desse jeito. A deliberação desse tipo de pauta exigia a aprovação da sociedade, não podia ser uma escolha do Lemarie. E, para melhorar, nesse livro, tá, que é o Ficções e Insinuações, o Carlos Sete, onde ele consegue alcançar, ele cita um documento. É o que ele sabe fazer bem. Então, se tem um documento, ele existe. Se ele existe, vamos localizar. E aí ele coloca os documentos, e aí ele sai mostrando que tem uma série de afirmações da sociedade científica que está devidamente amparada pela documentação da época. E tem algumas coisas que ele não localiza, porque a gente não localiza tudo, né? Não tem como o historiador achar todas as visões, todas as percepções. Então, a leitura desse livro, para quem leu Beaucoup de Lumière, Betty Foucault, leia Ficções e Insinuações. Compare os argumentos, veja os conflitos que existiam entre os espíritas franceses na época e tire suas conclusões. Meu amigo, já daí, veja bem, no fundo, ao fim e ao cabo, todo mundo ali tinha um pouquinho de razão. Agora, se aumentava muito, porque são seres humanos como a gente vê hoje, como você falou, que no Célia vocês tiveram problemas, a Casa dos Humildes, ao longo de sua história, né? E você vê, quando um grupo tem problema com outro,
aí se aumenta a enésima potência, os defeitos, as atitudes, e deve ter acontecido isso, né? Quer dizer, Lemarie cometeu equívocos, a gente aqui não quer. Agora, parece que o Lemarie foi a besta fera do espiritismo, né? Já vemos que não, né? Mas para a fundação da União Espírita Francesa, foi necessário uma certa desconstrução ou uma certa crítica do modelo existente. E aí, na hora da crítica, a Beth Foucault, por exemplo, errou na mão. Ela publicou coisas para as quais ela não pesquisou. Então, nós temos esse problema. Eu acho que o que os críticos, lá no fundo, querem é que a gente não idealize as instituições. Não idealizar que a FEB é maravilhosa, não idealizar que a USP não tem problemas, e não idealize pessoas. Nós somos pessoas, estamos num planeta de expiação e prova, todo mundo falando da regeneração, mas nós estamos vivendo na expiação e prova, segundo Kardec, e nós temos nossos limites. E a gente não deve ter vergonha disso, a gente precisa enxergá-los para poder tentar, de alguma forma, superá-los no futuro, quem sabe. Jada, querida, então vamos lá na nossa pauta aqui. Né? Jada, você tem um vínculo, uma ligação profunda com Chico Xavier, né? Você é aí de Minas, de uma casa que tem o nome de Célia Xavier, e ultimamente eu não pensei, Jada, que eu estaria vivo para ver isso. Eu não pensei, porque não é de tanto tempo atrás assim. Eu falo da forma que está hoje numa proporção imensa, né? A obra de André Luiz, de Emmanuel, recebida pela psicografia, que traz a chancela das coisas inatacáveis, embora reconhecendo, como você falou, a humanidade do Chico, mas pela sua ética, sua honradez, seu amor, sua caridade e pela excelência do trabalho mediúnico que ele realizou. Então, você vê hoje, você pega a obra de André Luiz, Jader, Evolução em Dois Mundos, Mecanismo da Mediunidade, você pega Missionário da Luz, aquele estudo da glândula pineal, que com o passar do tempo vem sendo confirmado pela ciência, e me causa tristeza você ver alguns dirigentes do movimento espírita dizer que é meramente obra de romance, a obra de André Luiz. A obra de Evangelho do Emmanuel, o Haroldo demonstra um conhecimento impressionante da teologia, e quando ele vai que as datas de Emmanuel, segundo a moderna teologia, eram para estar todas erradas. Mas foi descoberto um trabalho de um teólogo, Harold Renner, que terminou comprovando que todas as datas de Emmanuel se encontravam certas do cristianismo nascente. Então você bota a obra de André Luiz e de Emmanuel numa craveira comum, meu querido Jader. E hoje a gente vê uma ortodoxia, e eu gosto muito do querido Leonardo Marmo, quando ele descreve esse tipo de biótipo que apareceu como os Kardec estritos. Então, nada fora de Kardec. Eu queria uma palavrinha do pesquisador ante a obra de André Luiz e de Emmanuel. Tem um dito popular que fala assim, nem faz nem nefas. Então, eu acho que ortodoxia nenhuma, nem a de Kardec, nem a das obras psicografadas por Chico Xavier. Então, o que está errado? É eu querer defender, igual já vi pessoas defendendo. Não há nenhuma contradição entre as obras de Chico Xavier e as obras de Kardec. Tá? A gente vai encontrar. E eu já vi o pessoal do outro lado dizendo outra coisa. Nada que tenha, que esteja na obra de André Luiz, que não esteja na obra de Kardec, pode ser concebido, pode ser constatado. André Luiz teria que repetir Kardec, ele não poderia fazer avançar o pensamento espírita. Tá? Então, a gente deve ficar, eu pelo menos, vamos dizer que eu sou assim porque eu sou mineiro.
mas eu fico numa posição central, ou seja, eu tenho um trabalho magistral, que é o trabalho de Allan Kardec, é um trabalho feito com diferentes médiuns, com diferentes espíritos da sua época, mas não só, tem os artigos que são dele. Se a gente pega, por exemplo, a questão de falar dos espíritos serem exilados para outros mundos. Quando a gente vai ver a história desse pensamento na Revista Espírita, Kardec leu sobre o exílio dos prisioneiros ingleses para a Austrália e se perguntou, será que isso não pode ocorrer também com os espíritos? E publicou na Revista Espírita para ser discutido. E depois ele fala, depois que ele publica um outro artigo mais à frente, fala assim, olha, não houve nenhuma reação forte a essa ideia no movimento espírita. Então, mesmo os espíritos não tendo falado com ele, né, ele coloca isso como uma hipótese. Então, por que um espírito, que é o André Luiz, não pode levantar hipótese? Tudo bem que a obra de André Luiz foi escrita numa linguagem muito próxima à nossa, do povo brasileiro. Já não mais na atualidade, mas na época de Chico. Eu assisti uma vez uma palestra de Frei Beto. Ele estava falando que o povo entende o caos, a história. É a forma mais fácil de aprender. Ele ouve a história e aprende através da contação de casos, tá? Mais do que através de um discurso dissertativo, igual a gente tem nas escolas, porque o povo, em sua maioria, não foi escolarizado. Então, à medida que André Luiz vai contando as histórias e vai explicando, ele conta e explica, aquilo é muito mais fácil de ser guardado, absorvido, porque não esteve nas cadeiras das universidades, das escolas, etc., etc., do que o texto dissertativo de Kardec, que exige uma concentração, exige um debate, exige um domínio mínimo de filosofia para a gente entender a argumentação. Tá? Então, eu entendo que se a gente for exigir que o método de Kardec seja replicado, nós não vamos conseguir replicá-lo nos dias de hoje. Então, acho válido que os espíritos tragam novas ideias, mas que nós, espíritas, de posse do conhecimento do pensamento de Kardec, possamos analisar o que eles estão colocando e possamos identificar, olha, isso aqui é próprio do André Luiz. Um dos trabalhos que a gente veio fazendo, o André Luiz parece ter sido influenciado pela bagagem do Chico. E a bagagem intelectual do Chico, embora todo mundo queira destacar que ele era pouco escolarizado, o Chico leu Gabriel Delane, Chico leu Ernesto Bozano, Chico leu Teosofia, Chico leu um monte de coisa que o André Luiz achava lá na mente do Chico para poder escrever, para poder expressar. Então, termo igual incorporação, a gente não encontra em Kardec, mas vai encontrar nesses outros autores posteriores a Kardec que fizeram publicações, foram traduzidas para o português e foram lidas. Então, tem uma série de termos que são próprios do André Luiz e que não são os termos que Kardec utilizava. O que a gente faz? Identifica o que é um, o que é outro, o que um está chamando de um, o que o outro está chamando de outro. Fala assim, olha, esse termo aqui tirei do André Luiz, livros tais, tais e tais. Kardec chamava isso disso aqui. Okay? Então, desdobramento. Desdobramento a gente acha em Bozano. Eu acredito que a gente ache em Delane. Eu não estou com um negócio muito na cabeça aqui. Tá? E aí a gente acha no texto de André Luiz desdobramento. Mas se a gente vai para Kardec, você acha desdobramento? Não acha. O que Kardec chamava? Sonambulismo mediúnico. É uma dos termos que se aproxima da ideia de desdobramento. Então, a gente precisa saber como os autores escreveram e denominaram seus conceitos. E se houver diferença, olha, André Luiz está usando, não era o termo usado por Kardec. Kardec explicava assim, 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 assim. Senão, a gente não vai ter contribuições pela via da mediunidade. Se Chico Xavier for um médium ruim, pelo amor de Deus, Bruno, quem que vai ser médium bom?
Não, um homem que foi hoje, testado e retestado. Hoje é chamado em programa nacional de televisão por espírita de religiosista, né? Que fez um mal ao movimento espírita, né? Aí, meu querido Jader, meu Deus, o tempo voou, Jader, viu? Isso é sinal que a entrevista foi muito boa, viu? Meu amigo, os 2 últimos pontos para a gente tratar. Leon Denis tem uma obra, Problema do Ser, do Destino e da Dor, que alguns acusam, você disse lá atrás, uma citação sua, coitada da FEB, né? A FEB é o bode expiatório de tudo, né? Até um livro que eu não vou tocar com você, é um livro de Chico também, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, dizem que ela adulterou, eu já pensei assim, hoje eu penso que não. Conversando com a Marta Antunes, ela lançou muita luz nisso, mas, meu amigo, Leon Denis, a obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, tinha o título apenas O Problema do Ser e do Destino, não é? Então, você sabe disso, as más línguas dizem que a FEB mudou o título para O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, como é que é isso, meu querido Jader? Eu vou ser objetivo. Eu encontrei o livro em francês com o texto O Problema do Ser, do Destino e de la Douleur, e da Dor, tá? Publicado por Leon Denis. Eu coloquei a página lá no Espiritismo Comentado. É problemático, Bruno, a gente fazer acusações sem ter evidências. Então, assim, poder-se-ia ter mudado o título? Podia. É uma licença editorial que o tradutor tem. Eu mudei o título do Diálogo com os Céticos, porque se a gente publicasse o livro com o nome Uma Resposta aos Argumentos de Hume, Leck e Outros sobre os Milagres, ninguém saberia do que o livro trata. Ninguém saberia. Então, a gente juntou os 2 trabalhos do Wallace, publicou, são do Wallace, tento ser o mais fiel possível ao pensamento do Wallace, mas mudar o título. Para quê? Para nós, agora, no século XXI, podermos entender qual que é o objetivo daquele livro. Então, a FEB, como editora, até poderia ter mudado, mas, no caso, não mudou. E, à medida em que eu fui estudando os tradutores, o tradutor do Porquê da Vida, ele trocava correspondência com Leon Denis. Então, ele pegou o livro Porquê da Vida, que é um terço do Porquê da Vida publicado pela FEB, e resolveu colocar a correspondência a correspondência inédita na época de Lavater. E ele escreveu para o Denis: posso colocar no seu livro? E o Denis respondeu para ele: não, pode. Não, ótimo, tudo bem, tranquilo. Então, sem a gente saber esses detalhes, o máximo que nós podemos levantar são hipóteses. E se a gente já tem um mal-estar com a instituição, aí é preferível que a gente tenha certeza antes de fazer uma afirmação, que a gente procure um pouco mais. Porque esse tipo de coisa desgasta todos nós espíritas. No passado, nós espíritas defendíamos o espiritismo dos médicos, defendíamos o espiritismo da igreja, aí todos nós nos debruçávamos no espiritismo para poder debater com o outro. Hoje eles se calaram e nós ficamos discutindo entre nós, desgastando entre nós. Então, não é que a gente não possa descobrir coisas, mas a gente precisa ter um fundamento para fazer afirmações. Não é porque eu achei um livro com o problema do ser e do destino em francês que eu posso concluir que a FEB modificou, se ela não escreveu que modificou. Desculpa, eu estou falando muito. Eu folgo hoje em dizer que a Federação Espírita Brasileira, junto com todos lá, né, com os campetes, a Marta Antunes, extraordinária. Você vê a trajetória de uma Marta, mas hoje está lá na FEB figuras como Samuel Magalhães, né, o Evandro Noleto, e que traz um diferencial importante, né? Estão pacificando os ânimos, né? Dialogando. Então, os antípodas hoje estão se encontrando, né? Pronto, eu digo brincando a seu amigo Lira, viu, Jade, aqui, essa coisa da Gênesis foi bom, porque fez com que os antípodas
se encontrassem, concordando que realmente foi Kardec, a Brade conversando em lives com a FEB. Isso é maravilhoso, né? Coisa que não acontecia antes. Mas, para encerrar, meu querido Jader, conte-nos, você falou sobre a Liga dos Pesquisadores do Espiritismo, vou tirar a partir de agora historiadores, você, sobre o documento, a carta do Hermínio Correia de Miranda, meu querido Jader, né? Então, alguém ventilou para você e você trouxe a lume, né? Essa carta, que é um documento do grande pesquisador, esse grande escriba. Que carta é essa, meu querido Jader? É que a gente resolveu homenageá-lo em vida. Nós normalmente homenageamos os pesquisadores já desencarnados. E, no caso dele, a gente queria homenageá-lo em vida. E nós tentamos trazer o Hermínio para o encontro da Liga em São Paulo. E, à época, o Alexandre Rocha, que foi um dos fundadores da La Chatre, muito próximo ao Hermínio, muito próximo à Ana, ele já tinha avisado para a gente, olha, vai ser meio difícil. Da última vez que o Hermínio foi, ele saiu do evento para ser socorrido medicamente por causa da emoção, e eu não sei assim que tipo de problema físico ele tinha, se era um problema cardíaco, possivelmente. Né? Então ele falou, já avisou para a gente que era difícil. Mas o Hermínio, a gentileza em pessoa que ele é, né? Quando ele recebeu, mesmo assim, a gente enviou o convite, convidou para estar presente, já entendendo que muito possivelmente não seria fisicamente possível a ele fazer a viagem, poder falar para nós, ele fez a carta. E naquele encontro do Enlipe, o Marcelão, nosso amigo, tá, secretário da Liga, ele transformou a carta em pôster e passou para todos nós. Então, gravou, tá, colocou uma música de fundo e passou para todos nós. E a carta ficou na mente, mas não estava no site da Liga, não estava nos espaços de divulgação. Então, as pessoas começaram a discutir se aquilo tinha acontecido mesmo ou não. Então, eu obtive uma cópia da carta que a gente tinha nos arquivos da Liga, tá? E publiquei no Espiritismo Comentado, para não restar dúvida que o Hermínio foi gentil, foi cavalheiro conosco, tá? E tinha um entusiasmo com o trabalho que nós todos, tá, da Liga começamos a fazer coletivamente. Pessoal, Jader, o Espiritismo Comentado está aqui na descrição do vídeo, né? Porque tudo que a gente falou, o Jader se referiu em vários momentos, né? Então, conheça um blog do Jader que é sensacional, né? Está aqui na descrição, Espiritismo Comentado. Jader, querido, o tempo passou, o relógio é materialista, viu? Eu acho que... Bruno, eu acho que eu estendi demais. Não, esse relógio, eu tenho a impressão que foi de Lemarie. Deve ter sido... Ou é da FEB. Não sei. Meu querido, estou brincando com o pessoal da FEB que está vendo, é brincadeirinha. A gente está criticando. Com certeza. A crítica fácil, a gente está criticando a crítica fácil, né? Sim, com certeza. Meu querido, suas palavras, sua despedida para o nosso público que nos escutou. Olha, quase 2 horas. Eu peço a vocês que continuem acompanhando o Bruno. O Bruno está sempre trazendo pessoas de visões diferentes dentro do meio espírita para poder explicar, para poder fundamentar aquilo que dizem. E é assim que a gente começa a ter um pensamento crítico e a desenvolver um pensamento fundamentado. Eu só peço que uma vez por mês vocês assistam o Bruno depois, que é o Esquina do Célia, que é o programa nosso de entrevistas na TV Célia Xavier, no sábado também. Tá? Mas não deixe de assistir o Bruno, não. Continua assistindo o Bruno. Mas... Esquina do Célia está aqui na descrição também. Vai na descrição. Ok, agradeço. Meu querido, como bom pesquisador, né? Kardeciano, uma prece conosco nesse momento, pode ser? É um prazer. Tá? Religião, sim. Experiência religiosa, muito importante, que Kardec tentou afastar
foram os cultos, os ritos. Ele próprio, Kardec, fazia prece antes dos eventos. Ele enxergava a prece da mesma forma que um cirurgião enxerga o lavar as mãos antes da cirurgia, tá? Com uma finalidade, não como uma repetição, um rito vazio. Estou à sua disposição. Tá? Você quer que eu faça? Faça, por favor. Amigos espirituais, em particular, o Eduardo, que foi lembrado, o pai, que foi muito lembrado, o Honório, que foi lembrado, e todas essas pessoas trabalhadoras, pedimos sua intuição, seu apoio, sua participação no nosso dia a dia, nos nossos estudos, nos nossos trabalhos, que possa nos trazer ânimo para as atividades, combate à miséria, para o combate a diferenças sociais no nosso país, tão acentuadas, que possamos ter um país sem miséria, que possamos ter um país com saúde, que possamos ter um país com educação, que nós espíritas possamos nos dedicar a todas essas atividades e ao estudo do espiritismo, que pensa o mundo um lugar melhor para todos vivermos juntos, que pensa o mundo de irmãos ante Deus, de iguais ante a lei, de trabalhadores, de estudiosos, que possamos estar todos unidos no meio espírita, se não nas pequenas ideias, pelo menos nos grandes objetivos. Que assim seja. Assim seja. Meu querido amigo Jada, eu estava pensando aqui, Jada, você falando da Liga, eu vou conversar com o Lira um dia, quando passar a pandemia, quem sabe o encontro da Liga dos Pesquisadores do Espiritismo aqui em Pernambuco. Nossa, eu ia adorar. Eu ia ficar muito feliz. Eu tenho certeza que muita gente ia gostar disso. Luciano Clay está aqui pertinho, a gente já puxava ele. Já puxa. E, assim, tem muita gente estudiosa nesse Norte e Nordeste. O Encontro de Fortaleza mostrou isso para nós. Seria muito bom a gente estar junto com essas pessoas que estudam o espiritismo. Tem um pesquisador de mão cheia, viu, que é o Eduardo Lima. Excelente. Sim. Excelente. Ele conosco em Fortaleza. E outros tantos. Mas, Jada, me diga uma coisa, como é que uma pessoa tão ponderada, de tanto bom senso, torce por um time tão simpático, mas o treinador se chama Lisca Doido? É porque deve ser porque eu sou psicólogo, então já estou acostumado com os doidos. A loucura dele é boa. 7-1 para você. Com essa, vamos embora. Bye, bye. Um beijo na alma, viu, Jada? Prazer, um abraço. Felicidade, pelo seu trabalho, viu? E uma honra. Parabéns pelo seu trabalho.